gente, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou a Lucy Borges e esse é o Histórias de Mulheres, o podcast que traz toda semana a trajetória de uma mulher em destaque. Ela pode ser famosa ou anônima, da ficção, da realidade, ela pode ter realizado um grande feito ou simplesmente passado por uma experiência de vida que vale a pena compartilhar. Aqui, as histórias femininas têm espaço, inclusive a sua. Se você tiver uma boa história para contar, uma experiência daquelas, manda uma mensagem para mim. É só enviar um e-mail para o endereço luciana@lucyborges.com, Lucy com Y, e eu entro em contato. Quero sempre ter por aqui histórias também das minhas ouvintes, combinado? Bom, semana passada foi a estreia do podcast, esse projeto que eu já falei aqui, queria muito fazer faz tempo. E eu gostaria de agradecer a todas as mensagens de apoio, a quem falou que se emocionou, quem conversou comigo pelo Instagram, ali no meu perfil, o @LucyBorges, Lucy com Y. E eu tô produzindo conteúdo diário lá, né? Você sabe. Se quiser saber mais sobre o feminino, acompanhar a curadoria de livros, de filme, tudo que pode nos ajudar nesse momento de quarentena, é só seguir o @LucyBorges. Se você chegou até aqui, então vou te contar que o programa Histórias de Mulheres é sempre dividido em 3 partes. Na primeira, eu apresento para você a personagem em destaque e conto a história, ou um recorte, do período de vida dela que eu acho que devo apresentar. Na sequência, eu vou comentar com você um pouco como essa experiência se conecta com a nossa própria vida, em que ela nos impacta, no que ela faz a gente pensar. E por fim, na parte 3, para quem ficar comigo até os minutos finais, ainda tem a recomendação de filme ou série, ou os dois, para mergulhar mais no assunto. Tamo combinado então? Vamos para esse segundo episódio que eu adianto. Tá emocionante e tem um encerramento surpreendente. Hoje eu vou falar sobre empatia. Essa palavrinha que tá um pouco batida, né? A gente escuta de um lado, de outro, mas nem sempre ela é usada da maneira como deveria. A capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir o que o outro tá sentindo, vivenciar essas mesmas experiências usando um repertório que a gente já tem, porque talvez já tenha passado por isso, é uma característica bem humana. Em tempos de pandemia de coronavírus, crise política, crise econômica, valores e ética sendo questionados o tempo todo de forma bizarra, eu acho que a empatia vale a pena ser retomada e a gente pensar um pouquinho sobre ela. A história que eu vou contar para vocês é uma história incrível de uma mulher comum, uma mulher anônima como eu, como você, mas que fez uma saga, que se dedicou a um caminho que mudou não só a vida de muitas outras pessoas, como a própria vida dela. É a história da Annette. Ela nasceu em Munique, na Alemanha, e hoje tem 45 anos. Você quer saber o que a Annette fez de tão incrível? A história começa mais ou menos assim. O ano é 2015 e estamos na Alemanha. Um número até então recorde de refugiados, principalmente vindos da Síria, estava chegando ao país naquela época. Foram mais de 1 milhão de pessoas só naquele ano. A guerra na Síria dava suas caras com força brutal. E Munique, uma das cidades mais ricas da Alemanha, estava entre os principais destinos para onde os refugiados eram mandados pelo governo após uma longa jornada por quase metade da Europa, vindos do mar Mediterrâneo. Mulheres, crianças, idosos, homens de rostos fantasmagóricos, todos chegavam pela principal estação de trem de Munique. A relação de Annette com essas pessoas refugiadas começou por ali. Quando o fluxo de trens se intensificou, Annette estava entre os grupos que foram até a estação carregando água, comida, cobertores e também segurando faixas dizendo bem-vindo, em alemão, inglês e em árabe. Como parteira, Annette se encarregava de orientar e ajudar principalmente mulheres e crianças. O impacto da chegada em massa dos imigrantes naquele ano foi mudando pouco a pouco a sua própria rotina pessoal. Mãe solo de um filho de 17 anos que estava se organizando para ir para a faculdade, o próximo passo de Annette, depois que ele saísse de casa para estudar,
seria sair ela mesma do hospital onde trabalhava e, quem sabe, se juntar aos Médicos Sem Fronteira. Mas a Annette nem precisou ir até onde a crise humanitária estava, porque a questão veio praticamente bater à sua porta. Depois de um tempo, a Annette percebeu que poderia ajudar os refugiados de outras formas. Afinal, de uma maneira ou de outra, aqueles que conseguiram cruzar o território europeu e chegar na Alemanha, eles tinham mais garantia de ter assistência ou uma perspectiva de recomeçar a vida. Em outros países europeus, no entanto, a situação era bem diferente. Fronteiras estavam sendo fechadas, barcos impedidos de ancorar nas ilhas italianas e gregas, que eram as principais portas de entrada para a Europa. Foi por isso que a Annette decidiu ir para o fronte do problema, onde acreditava que a sua ajuda seria mais necessária. A Annette começou então a dobrar plantões no hospital onde trabalhava, cobria outros profissionais. Assim, conseguia ter direito a mais folgas e emendá-las nos fins de semana. Com isso, podia viajar mais longe e fazer outro tipo de atendimento. Os colegas de trabalho de Annette não compreendiam o seu interesse no assunto, a sua dedicação. Achavam que ela havia ficado maluca, sabe? E quase ninguém deu apoio. Por que você não usa esses dias para sair de férias ao invés de ajudar gente que nem conhece? Era o que eles diziam para ela. Mas a Annette precisava fazer o que ela tinha que fazer. Sua primeira parada foi o leste europeu, mais precisamente na fronteira da Sérvia com a Hungria, para onde ela foi em setembro de 2015. Naquele momento, o governo húngaro dificultava muito a passagem dos refugiados pelo seu território. E a Annette, que tinha viajado com uma amiga também médica, ainda tentou se apresentar como especialista, cuidar das mulheres e crianças nos campos, mas muitas dessas pessoas estavam tão exaustas e desconfiadas que nem queriam conversa. A segunda viagem de Annette foi mais complicada. Dessa vez, ela foi para a Grécia, mais precisamente para a ilha de Lesbos. Foi outubro de 2015. Os barcos dos refugiados não paravam de chegar. A Annette se juntou a outros voluntários que já trabalhavam por ali recebendo as pessoas. E uma de suas primeiras missões foi aterrorizante. Caminhar pelas praias da ilha para ver se haviam pessoas perdidas, ou pior, corpos que precisassem ser recolhidos. Um misto de terror e sentimento de dever a cumprir percorreu sua espinha. Ao final da ronda, ela não encontrou nenhuma pessoa, nem viva nem morta, mas passou por inúmeros coletes salva-vidas, peças de roupa, brinquedos, sapatos e folhas do Alcorão despedaçadas na areia. No mesmo dia, mais tarde, a Annette deu assistência a uma família cujo filho, de uns 2 anos de idade, mais ou menos, não parava de chorar. Ele estava assustado demais com o que havia passado. Era a travessia de barco, o frio, a água gelada, os gritos. A Annette e os voluntários deram comida e roupas secas para a família, mas demorou muito até o menino se acalmar. Além de cuidar fisicamente das pessoas, a Annette também recebia uma carga emocional fortíssima, vinda das histórias de quem conseguia se abrir com ela, de quem conseguia quebrar a barreira do medo, do idioma, do estado de choque. Então ela virava uma espécie de psicóloga, sabe? Num desses desabafos, ela chegou a estremecer. A Annette se lembra, em especial, de um grupo de nigerianas. Uma dessas mulheres lhe mostrou marcas e cicatrizes pelo corpo durante um atendimento. As nigerianas haviam sido torturadas em seu país natal e fugiram com medo de morrer. Estavam emocionalmente destroçadas também, porque haviam deixado para trás filhos que não sabiam mais onde estavam. Essas crianças haviam sido sequestradas por grupos da região onde elas viviam. Entrar em contato com esses relatos, com essas pessoas,
É claro, mudou radicalmente a maneira da Anete enxergar a vida. Ela sabia que sozinha não conseguiria resolver nem 1% dessa complexa situação envolvendo os refugiados que chegavam à Europa, em especial ao seu próprio país. Muitas vezes, as pessoas estavam tão desesperadas que queriam que ela, a Anete, emprestasse dinheiro, as abrigasse em casa, oferecesse carro, transporte, coisas que estavam muito fora da ajuda que ela poderia dar. Mas a Anete se mantinha ali, dando assistência e orientando cada um como podia. Um certo dia, a Anete recebeu no grupo de mensagens da rede de voluntários, a qual ela participava desde a época que viajou para a Grécia, um texto que se referia a um homem chamado João. Ele era sírio, estava em Berlim e precisava de ajuda para saber como recomeçar, o que deveria fazer primeiro. O João tinha viajado sozinho da Síria com a missão de chegar à Alemanha, se estabelecer e depois conseguir trazer a família. O pai dele vendeu tudo que eles tinham, hipotecou a casa e como o João era o filho mais velho, ficou a responsabilidade para ele. Ele deveria se colocar no território novo e trazer todo mundo depois, a salvo. Anete e João começaram a trocar mensagens pelo celular. E então, uma conexão se criou entre eles. Anete continuava em Munique e João seguia morando em Berlim. Depois de muitas mensagens, eles marcaram de finalmente se encontrar. Ele queria agradecer a ela toda a ajuda, todos os conselhos e no fim a Anete também queria conhecê-lo pessoalmente. Contra todas as apostas, os dois se apaixonaram e esse sentimento ficou claro quando se viram frente a frente um com o outro. As diferenças culturais, sociais, financeiras, os planos de futuro, tudo isso se evaporou no momento em que eles se encontraram. Anete e João deram as mãos naquele dia e estão juntos até hoje. Ela formou uma nova família e tem 2 filhos com ele. Sua vida mudou completamente do dia 1, aquele em que decidiu se envolver na causa dos refugiados, ir para a estação de trem, ajudar pessoas que não conhecia, para a vida que ela tem hoje. No meio da estrada que ela decidiu cruzar para ajudar outras pessoas, estava também um amor para ela e um recomeço de uma nova vida. Mas essa já é uma outra história. E aí, gente? Quem se emocionou com essa história, hein? Bom, eu sempre fico tocada quando tenho que voltar ao relato da Anete, ao que ela me contou, e fico sem palavras, sabe? Acho que foi uma grande inspiração. E eu tenho sorte de ainda poder falar com ela, de manter contato desde que a gente conversou há mais ou menos uns 6 anos. Eu me lembro nitidamente do dia em que nos encontramos e eu fiz essa entrevista. Eu estava numa loja de chocolates em Munique e a primeira pergunta que fiz para ela foi: por que você está ajudando essas pessoas? E aí ela me respondeu: como eu poderia não ajudar? Como eu poderia ficar em casa, no sofá, como se nada tivesse acontecendo? Em uma era em que o individualismo é cada vez mais estimulado e as relações se tornam descartáveis, em um período histórico como esse em que a gente está vivendo, em que o poder do coletivo é apagado em detrimento do eu único, do chegar lá e não me envolver, de amizades utilitárias e de pessoas que nem sempre criam laços que são verdadeiros, dessa forma de contrapor o emocional contra o racional, como se fossem 2 coisas que existissem separado no nosso cérebro, quando, gente, na verdade isso é um mito, porque o nosso cérebro funciona usando as 2 partes dele ao mesmo tempo para basicamente todas as funções. Enfim, nesse momento em que a gente está questionando a maneira como vivemos, eu acho que a história da Anete tem muito a agregar, ela tem muito a nos inspirar, a trazer outros horizontes. Veja, a Anete não era rica, ela não é rica agora,
ela não tinha tempo de sobra para poder fazer as coisas que ela fez. Ela tinha que conciliar ali a vida pessoal dela com a ajuda humanitária que ela acabou fazendo. Ela poderia ter ficado em casa e passado incólume pela situação, virado o rosto e tocado o barco. Mas não, ela optou por não fingir que nada daquilo estava acontecendo. Eu arrisco fazer um paralelo entre a história da Anete e a pandemia que a gente está vivendo agora, do novo coronavírus. Cidades inteiras viram seus habitantes se isolarem por dias dentro de casa. Pessoas mais jovens, com menos risco de sofrer a doença, se ofereceram para cuidar, ainda que à distância de quem é mais velho. Médicos e enfermeiras que, mesmo estando no chamado grupo de risco e correm mais perigo, não se furtaram de ir trabalhar porque sabiam que o conhecimento deles era necessário naquele momento. Pessoas se organizaram para entregar comida para quem precisa, para fazer máscaras, para doar para aqueles que não podem comprar e nem sair de casa. Essas são as notícias boas, que muitas vezes acabam despercebidas diante do mar de notícias terríveis que a gente recebe todo dia. Mas focando nas notícias boas, eu acho que o que elas também ajudaram a trazer foi que o individualismo dá vergonha. Nesse momento em que a gente vive, o individualismo passou a dar vergonha, causar um mal-estar e fazer a gente rever o nosso próprio comportamento. Talvez essa tenha sido até a sensação que a Anete sentiu lá atrás, quando ela resolveu levantar do sofá de casa, fazer uma faixa de boas-vindas, ir para a estação de trem no frio e ficar lá esperando chegar gente que ela nunca tinha visto, que talvez nem entendesse o motivo dela estar lá ou o que estava escrito na faixa e que muitas vezes ela nem viu de novo, mais nenhuma vez na vida dela. O ser humano, gente, é um animal social. Foi assim que a gente conseguiu sobreviver na savana pré-histórica, quando éramos só um bando de caçadores e coletores que não andavam em um número maior do que 100, 80 pessoas. Esses grupos pequenos eram fracos e lentos perto dos outros bichos que existiam na época, e a gente era, vamos combinar, a presa mais fácil. Então, como diz o livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, se há mais ou menos 10 mil anos a nossa única saída para continuar vivo foi se unir, foi criar uma forma de se proteger através da comunicação, da cognição entre os outros membros do grupo, em que um ficava responsável por cuidar do outro, sem esses laços sociais a gente nem estaria mais aqui. Outros primatas até têm esses laços também, mas no ser humano, no Sapiens, ele chegou a um nível de sofisticação que é esse que a gente tem hoje. No entanto, a verdade é que sem esses grupos olharem um pelos outros, sem os membros estarem atentos, ninguém teria vindo para contar a história. Precisamos nos importar sim, mesmo que isso doa ou que nos tire da zona de conforto. A habilidade de ter empatia, já diz a neurociência, é algo natural do ser humano. E assim, não tem nada a ver com gênero. Se você é mulher, você é mais empático. Se você é homem, você é menos empático. Isso é uma balela, não acredite. A empatia sofre com a construção sociocultural, como a maioria das coisas. E é essa construção que determina que é bacana, com muitas aspas, você ser individualista e focar no seu único e exclusivo sucesso, e ser cafona, você acabar dedicando tempo para doar para outras pessoas. A era da individualidade, ela precisa acabar sim. E a gente não precisa esperar uma pandemia da magnitude dessa em que estamos vivendo agora e que a gente nem sabe como vai acabar para poder questionar esse tipo de comportamento. No final das contas, galera, é a capacidade de compreender emocionalmente alguém que nos torna ainda mais humanos. Bom, e se você chegou até aqui comigo, sabe que agora é a hora da indicação de filme, ou de série, ou dos dois, né? Pra gente poder mergulhar um pouco mais no assunto. Mas antes, eu queria te dizer que se você tá curtindo o podcast, já tem algumas maneiras de você me ajudar financeiramente apoiando ele. Na página do episódio, você vai encontrar 2 links, um da Catarse e um do Apoia-se, e lá tem algumas opções de como você pode patrocinar o podcast. A partir de R$7 já dá para participar.
tá bom? Dá uma olhadinha lá e depois me conta. Voltando às dicas, então, eu queria começar sugerindo uma entrevista que está na Globoplay. O Pedro Bial, no programa Conversa com Bial, entrevistou o documentarista Hassan Akkad. Ele é o autor do filme Êxodos. Eu procurei esse filme para poder indicar para vocês aqui, mas eu não achei ele nem nas plataformas de streaming e nem nas plataformas de aluguel online de filme, na Google Play ou no YouTube Filmes. Então, acho que dá para ter um pouco de ideia do que ele está tratando nesse documentário, o Êxodos, que ficou famoso, é um documentário de 2017, em que o Hassan narra a própria fuga dele da Síria para a Europa. Ele levou uma câmera dentro do barco com ele, enfim, você vai acompanhando de uma maneira bastante intimista esse percurso que ele fez até chegar na Alemanha. Hoje acho que ele mora em Londres, onde o Pedro Bial foi conversar com ele, na verdade. Então, assim, eu até procurei também uma história que fosse protagonizada por mulher, mas nesse sentido a gente não tem algo como o Hassan fez, um autodocumentário protagonizado por uma mulher. Mas a gente tem uma outra sugestão de documentário também. Não torçam o nariz para documentários, gente, eles são muito legais. Esse documentário se chama Maré Humana. Então essa é a minha segunda dica. Ele tá na Prime Video, né, na plataforma da Amazon. E ele foi feito pelo Ai Weiwei, que é aquele artista e ativista chinês bem famoso, que teve inclusive uma exposição aí no Brasil faz pouco tempo, em São Paulo. Bom, o Ai Weiwei viajou com uma equipe de 200 pessoas para mais de 20 países, visitou 40 campos de refugiados e resolveu mostrar a realidade dessas pessoas de maneira bem crua, bem real. Tem tomadas aéreas feitas por drones, tem imagens esteticamente muito bonitas e o Ai Weiwei não perdeu de vista o fato de que ele está contando a história de hoje, mais ou menos 65 milhões de pessoas que, como essas retratadas no documentário, vivem sem ter um lar, sem ter um país, sem ter um lugar fixo no mundo. Então, acho que também, por trazer histórias reais, esse documentário é de 2018, então é super recente, vale a pena conferir. Tá bom? Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Vejo você na semana que vem. Boa noite e boa sorte!